Amém, queridos? Bom, como eu disse, nós teremos 2 lições em uma só. E ontem foi tão engraçado, né? Eu tomei um chá verde na hora de dormir, próxima hora de dormir, mas como estava meio misturadinho, né? Que a gente aprendeu a fazer um chá, uma mistureba, e a nossa amada irmã chama de chá do amor. Ela mistura, né? Eu falei, bom, tem um chá verde, mistura, e não vai nos tirar o sono, porque tem maçã, tem erva doce, uma série de coisas. E eu fiquei a noite praticamente inteira sem dormir. Aí de manhã cedinho, falei, eu queria dormir um pouquinho mais, Senhor, e aí agora? Como vai ser? Aquela voz interior, eu já estou ensinando a vocês, viu? Aquela voz interior, já estou compartilhando. Todos nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Aquela voz interior disse assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém, amados? Então, é nesse espírito que nós vamos estar compartilhando nesta manhã esta lição. Essa lição faz parte, vocês sabem, da série O Espírito Santo na vida de Jesus. E uma vida guiada pelo Espírito Santo, amados, ela tem como evidência 3 coisas. Um testemunho interior, que foi ministrado pelo irmão Nivaldo semana passada. Testemunho, vamos lembrar, uma impressão no nosso espírito acerca de algo, testemunho interior. Uma simples impressão, mas com convicção, porque vem do alto, no nosso espírito. E isso nos leva a começar, é como se fosse um sinal, uma sinalização, um indício, o testemunho interior. Aí vem a autoridade da palavra, vem confirmar, né, esse indício, essa impressão. E em terceiro lugar, vem a voz interior. Queridos, eu aprendi muito com isso. Porque eu tenho uma vida de oração e tem coisas que às vezes a gente não entende muito. Esses ensinamentos são profundos, devem ser guardados não só na sua biblioteca, mas no seu coração. Prestem bem atenção, é profundo isso e não é fácil de ministrar isso não. Mas o Espírito ministrou a mim e me ensinou muito através da preparação desse estudo. Então, a terceira coisa, a voz interior. A voz interior é uma comunicação mais ampla, mais distinta, clara, do Espírito Santo, dentro do nosso espírito nascido de novo, recriado, acerca de alguma coisa que nós temos que fazer, né, para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia. Deu para entender isso? Depois vem a ter a quarta voz, que é a voz diretamente do Espírito Santo. Essa introdução é para vocês pensarem e já aprenderem com ela, porque muita coisa nós vamos passar batido aqui. Amém, amados? Pois bem, o que é voz interior? Que é o nosso tema na lição 9. Voz interior. Nossa consciência. A consciência, dentro do nosso espírito, o Espírito ministra a nós, né, no nosso espírito recriado, e aí nós temos aquela filha, igual que eu falei para vocês, a minha graça te basta. O Espírito ministra aqui, desce para aqui, e nós proferimos, às vezes com os nossos lábios, e às vezes guardamos no nosso coração. Primeira voz interior. Vamos ler um pouquinho do texto. Diz assim, o Espírito nos guia pelo testemunho interior, quanto pela voz interior. Enquanto o testemunho interior é uma impressão no nosso espírito recriado, a voz interior é a comunicação do Espírito Santo em nosso espírito sobre algo de forma distinta, clara e definida. Voz mansa e suave.
Tem textos aqui que ela assinalou, e eu gostaria que a gente atentasse para isso. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com uma boa consciência. Ele está consciente de que seguia a voz da sua consciência, do seu espírito recriado e cheio do Espírito Santo. Paulo diz a seu discípulo Timóteo: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma boa consciência. A melhor forma do Espírito Santo nos guiar, nos conduzir, liderar, é através da palavra escrita. É a autoridade, maior nas nossas vidas. E a voz da nossa consciência. Vejamos 3 textos. Eu gostaria que o pessoal jogasse no telão. Está lá em Romanos 8, 14 e 16. Está lá, mas eu vou ler apenas, queridos, o versículo 16. Senão não vai dar tempo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, na condição de filhos de Deus, nós recebemos muito mais direções, Está testificando dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E Ele vai testificar dentro de nós para onde você vai, se é bom você ir, se não é bom você ir. Amém? Se é bom você comer, se não é bom você comer. Que maravilha. Se a nossa vida, se o nosso dia a dia fosse guiado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Pois bem, no versículo de Marcos 2:8, o próprio Jesus seguiu a voz da sua consciência. Quando aqueles homens, estavam descendo, vocês conhecem o texto, descendo por cima do telhado, pela impossibilidade que eles tiveram de entrar naquela casa para levar o seu amigo até a presença de Cristo para receber a cura, o que aconteceu? Jesus olhou, ficou maravilhado com aquele espírito de solidariedade, com aquele espírito de amor daqueles 4 amigos e com a fé daquele homem. Jesus olha para ele e a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Quem lembra? Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas imediatamente, a consciência, porque Jesus, naquele momento, Jesus aqui na terra ele viveu 100% filho do homem, 100% filho de Deus. O Espírito, o seu Espírito diz para aqueles homens, o que é mais fácil dizer? Ele percebeu a intenção, porque ali havia muitos fariseus, percebeu a intenção dos seus corações e disse, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a este paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Tremendo. E foi o que aconteceu, queridos. Então, o próprio Jesus. Amém? Neemias, no capítulo 7, 5, eu coloquei lá um versículozinho lá do Velho Testamento, para a gente lembrar que, embora o Espírito não tivesse descido ainda, mas Neemias era um homem cheio do Espírito de Deus. E quando ele levantou, tanto é que ele é símbolo do Espírito Santo, veio para restaurar os muros, Se vocês já leram personalidades restauradas, vocês vão ver lá que Neemias é um restaurador de muros da nossa alma. Neemias diz assim, depois que eu terminei o muro, depois que eu concluí o muro, o que aconteceu? Eu olhei, a terra era grande, e eu vi que tinha pouca gente na terra. Então, Deus, o meu Deus, colocou no meu coração que consultasse a genealogia daqueles que voltaram da Babilônia. Amém? Então, amados,
nós vemos que o Espírito de Deus, ele fala conosco. Ele fala de uma forma extraordinária. E nós não podemos abrir mão disso, de andarmos nessa presença bendita, nessa escuta bendita, todas as manhãs. Por isso que eu não abro mão. Não abro mão todas as manhãs diante de Deus, escutando, lendo, orando, amém? Bom, tem uma pergunta. A voz da consciência é um guia seguro? É um guia seguro? Para que a voz da consciência, querido, seja um guia seguro, é necessário que você, que eu, sejamos cheios do Espírito Santo. Tenhamos uma vida no altar de Deus. Tenhamos uma vida na presença de Deus. Ainda que tenhamos nossas dificuldades, né? Tenhamos, às vezes, aquela, sabe, Deus, olha, mas você não pode abrir mão de ouvir a voz do Espírito, de estar. Eu digo sempre em casa, e digo na célula, quando nós ministramos, amados, o que nos sustenta é isso. O que nos sustenta é a palavra. O que nos sustenta é a palavra. Amém? Paulo fala o seguinte, que para que eu realmente, né, tenha uma vida guiada, cheia do Espírito Santo, eu não devo me associar com os pecadores. Isso é muito sério. Porque às vezes às vezes a gente se envolve tanto com os crentes, que a gente não se aproxima deles. Isso é um fato e temos que fazê-lo para trazê-los para Jesus. Outra coisa é você manter sociedades com eles. Porque nós vivemos num mundo de vale tudo. A corrupção está lá desde o Palácio do Planalto. Então, nós vivemos, amados, nesse vale tudo. Então, você vai manter uma sociedade com uma pessoa, a primeira coisa que ela vai dizer, não, vamos sonegar imposto, esse governo é ladrão. Eu trabalhei num órgão público, logo que eu me aposentei, me chamaram para trabalhar num órgão público, eu não vou dizer o nome para não expor muito. E eu fui assessora jurídica desse órgão público. E eu via tanta coisa errada, que eu não suportei ficar mais que 2 anos ali. Eu disse, olha, eu vou embora. Vou mandar meu pedido de exoneração para Brasília, eu não aguento isso. Falei para o meu chefe, isso está errado, está errado, está errado, está errado. Aí lá, Marlene, isso é muito radical, o governo é ladrão. Eu falei, mas eu não sou. Eu não sou. Eu sou mulher de Deus, eu não suporto isso. E ficou por isso mesmo, amados. Pessoas, e uma vez por semana, uma vez por mês, precisava assinar o ponto todo dia, pegava 2, 3 defesazinhas para fazer e levava para o escritório dele. Aí o que acontecia? Eu era prejudicada, ele, o próprio chefe, era prejudicado, porque a gente nos sobrecarregava. E além das coisas erradas que a gente via ali. Eu falei, se de repente vem uma inspeção aqui dentro, como que faz? Não, queridos, isso é sério. Às vezes, nós podemos mudar o ambiente em que vivemos, em que estamos trabalhando. Mas quando você não puder fazer isso, como eu não pude fazer isso, eu tive que sair. 2 anos, eu pedi minha exoneração, fui embora. Não consegui. Como ouvir a voz interior? Como ouvir a voz interior? Exercício espiritual, amados. Jejuns, oração, palavra, me torna sensível à voz de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, fala que o nosso ser é composto de uma tricotomia, ou seja, espírito, alma e corpo. Nós vivemos constantemente ouvindo essa frase. Somos um ser, vamos falar? Um ser espiritual, possuímos uma alma que habita num corpo. Na nossa alma nós temos o quê? Vamos falar juntos. Vamos? Nós temos o quê na nossa alma? Primeiro vamos falar do nosso espírito. Através do nosso espírito, temos a consciência de Deus, do reino espiritual. Da nossa alma, nós temos o quê? Poderes de pensar,
de sentir, de tomar decisões, a nossa alma. No nosso corpo nós temos o quê? Consciência da matéria, do reino físico. Amém? Cada um desses 3 elementos do nosso ser tem sua própria voz. Ou seja, a do corpo chamamos de sentimento. Eu sinto cheiro, sinto dor, sinto náuseas, etc. A voz da alma, razão, né? Razão, essa é a voz, a razão. Eu penso que tem que ser assim, né? Nós somos cheios disso. Eu penso que tem que ser daquele outro jeito. A voz da alma, a razão, a do espírito, a consciência ou a intuição. Consciência ou intuição. Devemos tomar cuidado, queridos, porque a nossa alma e o nosso corpo, eles estão muito ligados entre si. Então, a nossa alma e o nosso corpo querem o quê? Prazer. Querem satisfazer o nosso eu, o nosso ego, né? É assim, a nossa alma, né, é cheia de eu posso, eu faço e etc, etc. Eu quero, mas o nosso espírito é diferente. O nosso espírito vive na dependência de Deus. Na dependência. Que coisa linda. Então, nós não podemos descuidar. Porque na hora das tribulações, das aflições, nós somos propensos a escorregar. E darmos lugar ao quê? À nossa alma, ao nosso corpo, queridos. Olha o que diz lá. Em 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Da mesma forma que precisamos exercitar os músculos do nosso corpo, precisamos exercitar o quê? O nosso espírito. O nosso espírito. De que forma? Renovar a minha mente com a palavra de Deus. Está lá em Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Vamos ler. Romanos 12, 1, 2. Eles vão jogar lá no telão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nosso culto, né, racional. E o que mais? E não vos conformeis com este século. Este século é muito enganoso. Este século é muito enganoso, queridos. Quando nós nos juntamos com as pessoas para falar de Cristo, para a célula, podemos sim sermos assim, muito alegres, soltos com eles, mas nunca, 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 nunca abrir mão dos nossos princípios da palavra de Deus. Amém? Renovar a nossa mente. A palavra diz que não, não mesmo. A palavra diz que não, não mesmo. É a nossa autoridade maior. As vozes que há dentro de nós, né? A voz do quê? Vamos falar de novo para a gente aprender bem isso. Testemunho interior. Testemunho interior. Voz interior. Dizem não, não, não. Pois bem, queridos. Vamos aqui a algumas sugestões práticas. Pedir a direção de Deus, né, para exercitar isso. O que diz em Jeremias 33, 3? Vamos lembrar, alunos queridos da escola de formação. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas. Isso é o telefone de Deus, viu? Decorem isso, decorem, assimilem. Telefone de Deus, ó, bem facinho de lembrar. Jeremias 33, 3. Tiago 1, 5. Diz o quê? Quem tiver falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. Sabedoria, sabedoria, todos os dias. Deus me dá sabedoria para fazer isso. Na sua profissão, no seu escritório, no seu consultório.
como dona de casa, quanto nós, como dona de casa, pedimos a Deus sabedoria para lidar com situações que há dentro da nossa casa. Gente, quantas vezes temos que engolir muitos sapos para poder nos mantermos em pé e mantermos o nosso testemunho de mulheres de Deus. Portanto, Deus nos dá, se pedirmos. Amém? E em João 16, 13 diz, e Ele vos guiará, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Tem o Salmo 46, 10, que fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietarmos na presença de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós, é algo fundamental. Em oração, uma vez, rapidinho, eu vou contar para vocês. Eu gosto de falar trazendo testemunhos reais. Eu estava orando e fiz uma oração tremenda. Eu sou um furacão dentro de casa para orar, na minha sala. Na igreja eu sou um pouquinho mais tímida, mas eu oro muito, muito, e oro pelo mundo. Um dia eu orei, fiquei ali quase uma hora orando. Aí me sentei cansada. Aí falei, Deus, eu estou tão vazia, parece que eu esvaziei tudo, pus tudo para fora, não tem mais nada. Aí veio a voz interior, presta atenção. Você só falou. Você só falou. Você não parou para me ouvir? Eu falei, Pai, me perdoe. Me perdoe, você não parou para me ouvir. E eu parei, e ouvi o Senhor. E Ele ministrou, pôde ministrar coisas tremendas no meu coração. Para aquele dia, para aquilo que eu estava buscando nele. Amém, amados? Só que a gente tomar cuidado, eu falei isso na quinta-feira para os alunos de quinta-feira, que quando a gente levanta muito cedo, e a gente levanta, fica com sono, né? A gente está com sono mesmo. E aí o que acontece? Quando você para, você sente sono, e às vezes, em vez de escutar Deus, você ouve a voz do sono. Aí você apaga, né? Então, quando você sentir sono, você ande mesmo, guerreie, repreenda, mas quando você estiver aceso, você vai lá e busca mesmo o Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. A nossa vida, queridos, o terceiro item é perceber os nãos de Deus. Isso é forte, perceber os nãos de Deus. A nossa vida cristã, ela compara a um semáforo, comparado a um semáforo. Quando o sinal está verde, né, o Espírito Santo diz, siga. Quando o sinal está... E esse siga do Espírito Santo traz o quê? Traz alegria, traz paz, traz direcionamentos certos. Queridos, o sinal verde de Deus vai providenciando tudo. Eu estou falando para vocês, não do que a apóstola está escrevendo, mas daquilo que também eu tenho experimentado na minha vida, no meu dia a dia. Quando Deus dá um sinal verde, tudo flui. O sinal amarelo, que é bem mais forte do que esse amarelo aqui da minha blusa, é o quê? Espere. Eu estou num espere aí já há muito tempo. E às vezes nesse espere, a gente toma decisões na nossa alma. Mas, queridos, como eu vivo sustentada por Ele, eu falo, Deus me livre de errar. Eu quero aprender a esperar. Nós, mulheres, esperar. Esperar a conversão real, genuína, efetiva dos nossos maridos. Esperar a decisão deles de tomar uma atitude, de servir ao Senhor, de buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós ganhamos nossos maridos em silêncio. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos jogar aquilo que nós pensamos na alma deles, né? E às vezes aquilo cria uma antipatia terrível. Terrível. Amém? Eu já fui assim, hoje eu não sou mais assim. Às vezes dá vontade de ser assim. Amém? Glória a Deus. Bom, queridos, o vermelho é o quê? Perigo. Não vá. Não vá. Às vezes, amados, até para ir numa vigília de oração, eu peço a Deus, vou ou não vou? Uma vez eu fui numa vigília de oração, e eu estava assim, muito sem vontade de ir. E o Espírito trouxe aquela voz interior dentro de mim, não vá.
Gente, não ia ser perigo para lá, para quem estava lá, foi uma bênção. Mas o Espírito disse para mim que aquela reunião não ia ser bom. Olha, é incrível o que eu estou falando para vocês. Pode alguém até me censurar, me questionar. Mas falou comigo. Eu não ouvi e fui. E eu voltei triste daquela reunião de oração. Sabe? Vamos para os congressos, vamos para aqui, vamos para ali. E a gente tem, né, toda aquela vontade de buscar. Eu, no começo da minha conversão, eu ia para todo lugar. Tudo que me chamavam, né, todo lugar onde me chamavam para ir, eu ia. Em alguns lugares era bom, eu aprendia, outros eu voltava. Ai, meu Deus, tanta confusão na minha cabeça, quanta confusão, tá? Por isso que ela está nos ensinando a ouvirmos as vozes certas. Porque, como a gente vê no texto, tem muitas vozes do mundo. Amém? Vamos continuar. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por eles, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Provérbios 4:11. Tremendo, né? Se nós realmente seguirmos essa voz, testemunho interior, palavra de Deus, voz interior, e por último que nós vamos ministrar, a voz direta do Espírito Santo, nossa vida será uma bênção. Amém, amados? O Espírito de Deus residente em nós é a fonte de toda a sabedoria. Está lá em 1 Coríntios 2, 9, 11. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Queridos, o que é a voz? A voz propriamente dita. A voz do Espírito Santo falando conosco. Ele não fala dentro de nós, mas até de forma externa. O Espírito Santo é a voz de Deus em toda a revelação. No Antigo Testamento, agora nós vamos começar a correr e só ler. No Antigo Testamento, temos vários textos onde o Espírito Santo fala. Assim diz o Senhor. Essa era a forma mais comum do Espírito Santo falar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos identificam essa palavra como transmitida pelo Espírito. Assim me disse o Espírito Santo. Tem um texto aqui, onde o Espírito Santo fala com Cornélio, um centurião gentil, romano, né? Um homem temente a Deus, que vivia buscando a Deus, tinha uma vida de oração. Fala para procurar Pedro. Enquanto isso, Pedro está lá orando, tem uma visão. E enquanto Pedro pensa nessa visão, o que acontece? O Espírito Santo fala com ele. Tem os homens aí, ele vem, aparecem 3 homens que eram mandados de Cornélio, porque Deus falou com Cornélio, vai procurar Pedro. E Pedro vai até a casa de Cornélio. Inclusive a visão era de uma porção de animais, né, que aos judeus não é permitido comer, e a voz dizia, come, né, a visão, mata, né, come. Não, Senhor, vai, come. E Pedro ouviu, não duvidando, e foi, e ali ganhou uma família para Jesus, muita gente para Jesus, porque ele foi obediente à voz do Espírito, não foi preconceituoso, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos, né? Agora, não podemos ir onde Deus não nos manda. Eu já vi muita história de gente que foi onde Deus não mandou ir e acabou se dando mal. A apóstola Valnice conta um testemunho, que ela estava numa reunião e ela ouviu uma voz dizendo assim, aqui tem uma mulher que está com câncer, e ela disse que foi tão visível essa voz que ela olhou e não viu ninguém, simplesmente a resposta da voz foi uma senhora com câncer, e foi à frente para ela orar, essa senhora foi curada, e hoje é uma das pastoras do ministério. E eu vou contar rapidinho para vocês também, de algo que aconteceu comigo há 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano, lá na Bahia. Eu estava naqueles meus dias de tristeza, de indecisões e muita coisa para fazer. E eu cheguei e falei, Deus, foi para isso que o Senhor me chamou? As coisas, olha, gente, era uma coisa assim, eu estava num dia atribulado da minha vida. E eu estou andando da casa de um primo para o outro, na rua,
E eu comecei a perguntar a Deus e a questionar a Deus. Que chamado é esse, Pai? Que chamado é esse? Eu estou cansada, assim, sabe? Mas orando, Deus, me perdoe por estar fazendo isso, perguntando isso para o Senhor. Mas eu estou cansada, eu estou confusa. Quando eu passo numa rua e numas casas, encostada à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista daquela cidade, foi através do Ministério dos Batistas que eu me converti. Eu ouvi o meu nome em voz alta, uma pessoa me chamando. Não sabia se era mulher ou se era homem. Aí eu falei, bom, nasci nessa cidade, estou sempre vindo aqui. Olhei em volta, não tinha ninguém na porta das casas, nem na janela, porque no interior o pessoal às vezes não tinha ninguém. Não tinha ninguém, a Igreja Batista estava fechada. Foi uma vez só. E eu fiquei naquela hora, Deus, se é o Senhor mesmo que está falando, se é a tua voz, eis-me aqui, Pai. E a partir daquele dia, gente, as coisas saíram assim, desenrolando, sabe? E aí eu tive a convicção de que o Senhor estava comigo, de que Ele me conhecia pelo nome. E eu não podia me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não podia duvidar do seu chamado para a minha vida. Porque naquele dia, Ele falou o meu nome. Aí cheguei na casa da minha prima. Rita, você não sabe. Eu ouvi, minha prima ficou. Falei, foi minha filha. Amém, amados? Vamos correr. Exemplos da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo diz a Pedro para ir à casa de Cornélio. Né? A gente já passou por isso. A liderança do Espírito Santo, queridos, no livro de Atos, é o que Deus quer para a sua igreja hoje. Amém? A voz interior do Espírito, falando em nosso espírito de forma suave e inconfundível, clara e cheia de autoridade, é diferente, é mais confiável, porque existem muitas vozes no mundo. Por que ela diz que é diferente, queridos? Porque o Espírito, porque o Satanás, ele não tem poder sobre nossas mentes, sobre nossos pensamentos, se não proferirmos palavras com os nossos lábios. Ele não tem acesso, Deus não permite. Então, quando você pensar, ainda que seja uma coisa ruim, você repreenda ali mesmo, certo? Peça realmente graça a Deus para que aquilo não seja uma realidade na sua vida e vá caminhando na palavra, ouvindo a voz. Por isso que ela diz que é a voz mais confiável, porque no mundo existem muitas vozes e todas elas têm significação. Que vozes são essas? A voz de Deus, a voz de Satanás e seus demônios e a própria voz do homem. Certo? Que às vezes, né, como eu disse, nossa carne nos conduz a coisas que às vezes o Espírito não quer que façamos. Como reconhecer a voz do Espírito Santo? Ele fala 100% compatível com a palavra de Deus. 100%. Ele fala geralmente quando estamos buscando a Deus. 100% compatível com a palavra de Deus e geralmente quando estamos buscando a Deus. Agora eu vou só citar os textos. O Espírito Santo fala com Filipe, logo após ter proclamado o Evangelho, né? Aquela história lá da rainha, né? do eunuco, né? Funcionário da rainha etíope, dos etíopes, Candace. Filipe acaba de sair de uma reunião de evangelização e o Espírito Santo fala assim com ele, vai a tal lugar. Ele foi, passa uma carruagem, aproxima dela e ele vai lá, entra naquela carruagem, aquele homem está com o livro aberto, né? A sua Bíblia aberta no livro de Isaías, e ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E nesse momento, Filipe tem a oportunidade de expor a palavra de Deus para aquele homem, e aquele homem entregou a vida a Jesus. Essa tem que ser a nossa vida, amados. Ai, que coisa linda. Se a igreja, né? A igreja de Cristo, hoje, buscar isso, vai ser maravilhoso. O Espírito Santo falou a Pedro, né? Lá no eirado, a gente já falou a experiência de Cornélio. O Espírito Santo fala numa reunião de oração, apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Ele falava com Paulo enquanto Paulo ministrava frequentemente outras formas de comunicação do Espírito Santo. Visões, sonhos e profecias. E há de ser que depois derramarei do Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos,
vossos jovens visões. Queridos, isso começou a acontecer lá no dia de Pentecostes, mas ainda acontece hoje. E na medida, alguns dizem que na medida em que for se aproximando a volta de Cristo, esses sinais se intensificarão. E eu creio também assim. E eu vou dizer para vocês, fiquem atentas, velhos, terceira idade. Vamos falar a palavra velho, a palavra velho é trapo, nós não somos trapo, somos terceira idade, melhor idade, não é? Melhor idade. Vamos ficar atentos, porque vamos ter sonhos de Deus para a igreja, para as nossas vidas. Jovens, fiquem atentos, vocês vão ter visões de Deus. Visões de Deus, amém? Todas essas visões, sonhos e profecias estão ligados diretamente ao Espírito Santo. Amém. 2 tipos de visão, queridos, visão aberta e a visão fechada. A visão aberta, você enxerga com os seus olhos abertos. Foi a visão que o apóstolo João teve lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, acerca do Apocalipse. Amém? Foi esta visão. Poucos de nós teremos, ou nunca teremos, esse tipo de visão aberta. A visão fechada é aquela em que você vislumbra algo, vê algo que Deus está te mostrando com os olhos abertos. Eu tenho muitas dessas visões, Maru às vezes tem dessas visões, temos que ficar atentos, a essas visões. Amém, amados? Porque o Espírito Santo também fala através delas. Sonhos. Que são os sonhos? Hoje se diz, a psicologia diz que é estado alterado da consciência. Ou você sonhou, você teve uma vida atribulada, à noite você sonha. Tanto é que quando alguém me conta um sonho, eu procuro saber como foi o seu dia, o que você fez durante o dia ou a semana, tal, para ver se aquele sonho não está ligado com essas coisas. Mas quando a pessoa fala, não, e aí a pessoa te conta o sonho, e você sabe que é sonho de Deus. Sonhos de Deus, que José tinha esses sonhos e aconteceu. E lá no Velho Testamento a gente vê tantos sonhos, até Faraó tinha sonhos, Deus dava sonhos também para o ímpio. Sonhos de Deus. Amém? Sobre o que ia acontecer, e Deus faz isso de acordo com os seus propósitos benditos, para que o seu reino seja engrandecido na terra. Queridos, eu tive um sonho interessante. Agora, para finalizar, nós estamos já finalizando, eu tive um sonho, mas primeiramente, presta atenção para vocês lembrarem do que nós falamos, está tudo ligado a essa aula. Eu estava sentada ali, e veio aquela voz interior, falou comigo que a rede de jovens estava sem liderança. Eu sabia que o pastorinho estava esperando que o Espírito Santo falasse com ele quem seria. E o Senhor falou no meu coração que Fernanda e o Lucas eram a pessoa certa. Mas eu não falei com o pastor isso, falei com ninguém. Cheguei lá, falei com Fernanda lá no fundo. A Fernanda pulou lá. Que essa coisa sua, não sei o quê. Prepare-se, minha linda. Prepare-se. Não foi baseada simplesmente porque Fernanda é uma moça cheia de dons, de talentos e tal. Não. Porque o Espírito Santo a chamou para isso. E eu falei, tudo passou. Isso faz meses já. Aí um dia eu tenho um sonho, de sábado para domingo, Fernanda nos servindo numa reunião grande, uma grande reunião, Fernanda servindo a todos nós águas de coco em coquinhos tenros, coquinhos novos, nos servindo. E eu não entendi bem, tinha um outro detalhe do sonho que eu falei para ela, e falava de um coco grande, que era pesado, que ela deixou de lado. E eu fiz um e-mail para ela, porque na hora o Espírito não me trouxe tudo, trouxe algumas coisas. Passei para ela e sei que eu disse, Deus vai ministrar a você como tem ministrado. E aí um dia eu venho numa reunião aqui e a gente começa a orar, o pessoal, vamos orar pelo casal de jovens que vai ser apresentado para a rede de jovens. Eu perguntei quem era. Aí disseram, Fernanda e Lucas, eu pulei lá. E vim falar com ela ali.
Falei, amada, que bênção, tal. Ela falou, você não sabia? Eu falei, não, fiquei sabendo agora. E aquele sonho? Quer dizer, Deus já havia ministrado a ela, através daquele sonho, queridas. E eu vim numa reunião de jovens aqui. Eu fiquei impactada. Chorei naquele cantinho ali. Senti uma doce presença do Espírito Santo. Porque não é pelo muito barulho, queridos, que nós buscamos a Deus. O Espírito Santo pode fazer, sim, um certo barulho em nossa alma, em nossas vidas, mas é na tranquilidade do nosso espírito, que o Espírito Santo ministra a nós. Na tranquilidade ele ministra. Não é gritando, né, para trazer a presença do Espírito Santo. E eu vi ali Deus fazendo algo tremendo, o começo de uma obra maravilhosa que o Espírito Santo vai fazer nessa igreja, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Com o Marcos foi uma bênção mesmo, e com o Fernando e o Lucas será uma bênção maior, porque Deus sempre nos dá coisas maiores. E eu não estou falando também só de multidões disso, eu estou falando de coisas verdadeiramente espirituais. Coisas espirituais, meus amados. Amém, queridos? Profecias se dá quando recebemos uma palavra da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Como treinar o espírito humano? O espírito do homem é a lâmpada de Yahvé, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Não vou ler todas as coisas, mas Kenneth Hagin apresenta 4 regras para que você possa treinar o seu espírito. Meditação na palavra, Josué 1:8, não se aparte dos seus lábios a palavra de Deus. Prática da palavra, né? Seja cumpridor da palavra, não apenas ouvinte. Dar a palavra o primeiro lugar. Sermos diligentes em ouvir a voz do nosso espírito recriado, porque o Espírito Santo fala dentro dele. Orar em línguas, adoração, jejuns, se separar, em encontros com Deus, em lugares para você ouvir melhor o Senhor, queridos. E isso não é privilégio meu, nem de poucos aqui da igreja, dos pastores. É privilégio dos santos, de todos aqueles que se dispõem, meus amados, a buscar a sua presença, a ser cheio da sua presença. Amém? Vamos agora orar rapidinho aqui na nossa lição, para encerrar e entregar a palavra para o pastor Elcio. Senão eu vou... Amém, amados? Vamos ficar de pé e fazer de todo o coração essa lição. Desculpa, pastor Elcio, eu não consigo falar menos. Amém? Vamos todos falar de uma só vez, com o coração cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus. Pai, fico maravilhado, pois a revelação da obra do Teu Espírito em mim é muito além do que minha mente possa compreender. Todavia, creio em Tua palavra e me aproprio de tudo quanto em Cristo, pelo ministério do Espírito Santo, tens para mim como Teu filho. Tão somente, ajuda-me a ter a necessária disciplina para desenvolver os meus sentidos espirituais e poder discernir de forma cada vez mais clara a sua voz em minha própria consciência. Amado Espírito Santo, lanço-me aos teus pés e te adoro. Não tenho palavras para agradecer a bênção da tua direção em minha vida. Todavia, quero apenas aprender a viver em íntima comunhão contigo. Confio na tua sabedoria e abraço prontamente os sonhos que queres usar para ti comunicares. Os sonhos não, queridos, os modos que queres usar para ti comunicares com o meu espírito. Dá-me somente a graça de jamais confundir a tua voz com outras vozes. Que o meu espírito esteja cada vez mais em sintonia contigo e sempre te obedecerei com alegria. Em nome de Jesus. Amém, amados?
Desculpem se eu não consegui passar tudo. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de assinar a lista. Amém.